Você já percebeu que a maioria das pessoas vive com medo de parecer que não se importa? Todo mundo quer mostrar que se importa com tudo, com o trabalho, com o que os outros pensam, com o que está acontecendo no mundo. Mas no fundo, ninguém aguenta mais. E Nietzsche já dizia, aquele que tem um porquê enfrenta quase qualquer como. O problema é que hoje, a maioria nem sabe qual é o próprio porquê, então vive se importando com tudo e se destruindo por nada. Pensa comigo. Você acorda, abre o celular e já começa o massacre. Notícia ruim, briga política, influencer gritando que você precisa vencer na vida. E o seu cérebro vira um campo de guerra. Cada notificação é uma granada emocional. E o pior é que você nem sabe por que está sofrendo tanto. Mas a verdade é simples. Você está carregando pesos que nunca foram seus. Nietzsche chamava isso de moral do rebanho. A mania de seguir o fluxo e sofrer pelas dores coletivas, mesmo quando elas não te pertencem. É o instinto de querer ser bom, útil, relevante. Mas no fim, o que você chama de empatia é muitas vezes medo. Medo de ser o cara que não liga. Medo de parecer frio. Medo de ser livre demais. Quer um exemplo? Pensa no Shinji, de Não Gênesis Evangelion. O moleque vive tentando agradar o pai, salvar o mundo, ser o herói perfeito. E tudo o que ele ganha é trauma, culpa e exaustão. Agora compara com o Itachi, de Naruto. O cara carrega o peso do mundo nas costas, mas escolhe o silêncio. Ele não se justifica, não tenta convencer ninguém. Ele sabe que não precisa ser entendido para estar em paz. Essa é a arte de não ligar. Não é frieza, é foco. Mas calma, não é sobre virar uma pedra. É sobre saber escolher o que merece o seu fogo interno. Nietzsche chamava isso de espírito livre, aquele que consegue rir das coisas sérias e tratar com seriedade as coisas que realmente importam. O espírito livre não é apático, ele é seletivo. Ele entende que se importar com tudo é o mesmo que não se importar com nada. Pensa no trabalho. Você está lá quebrando a cabeça para entregar tudo perfeito, enquanto o resto da equipe mal finge que trabalha. Você se estressa, perde sono, se desgasta. E no fim, ninguém nota. E o pior, o chefe ainda chama o preguiçoso de estrategista. A vida é cruel com quem se importa demais. Enquanto você se tortura para agradar, o cara que tá nem aí, tá no bar, rindo, vivendo. É injusto? Total. Mas Nietzsche dizia, a vida é apenas sofrimento, e a arte é transformá-lo em algo belo. Talvez a beleza esteja justamente em aprender a rir da tragédia. Em entender que a existência não te deve nada e que você não precisa ser o mártir do universo. Quer ver outro exemplo? The Joker, do filme Coringa. Ele é o extremo da pessoa que tentou se encaixar demais até quebrar. Tentou agradar, ser normal, ser aceito, e o mundo cuspiu na cara dele. Até que ele entendeu a lição. O mundo é uma piada. E quando ele para de tentar entender a piada, ele se torna ela. É sombrio, mas real. Quando você solta a necessidade de agradar, o medo perde a graça. Agora, se você acha que não ligar para nada é sinônimo de não sentir nada, tá enganado. É o contrário. É sentir tanto que você aprende a filtrar. É olhar para o caos e dizer, ok, o mundo tá pegando fogo, mas eu não sou o bombeiro do planeta. Nietzsche chamava isso de amor fati, o amor pelo destino. Aceitar tudo o que acontece, inclusive o sofrimento, como parte inevitável da vida. Não é resignação, é poder. É olhar para a tempestade e pensar, se for para me molhar, que seja dançando. E aqui que entra a parte mais difícil. As pessoas vão te chamar de egoísta. Vão dizer que você mudou, que tá frio, que não é mais o mesmo. Mas o que elas realmente querem dizer é que você parou de carregar o peso que eu colocava nas suas costas. E ninguém gosta quando a mula se liberta da carroça. Quer ver exemplo disso? Pensa no Tyler Durden, de Clube da Luta. O cara cria um império só com uma filosofia. Você não é o seu emprego, você não é o que você tem, você não é a porra da sua gravata. Quando você não se define mais pelas expectativas, o sistema perde o controle sobre você. E isso assusta, porque o mundo vive de gente preocupada. Preocupada em ser bonita, certa, aceita. Mas o cara que para de se importar vira um fantasma no radar. Ninguém sabe como lidar com ele. Nietzsche dizia que o homem precisa de caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. E o caos aqui é justamente o momento em que você se solta da coleira da opinião alheia.
Quando você percebe que não tem como agradar todo mundo, algo em você se liberta. É como se uma parte do seu cérebro, antes escrava da aprovação, finalmente respirasse. E nessa respiração nasce o que ele chamava de Übermensch, o além do homem. Não é um ser superior, é alguém que cria o seu próprio sentido. Mas como aplicar isso na prática? Primeiro, pare de reagir a tudo. Nem toda provocação merece resposta. Nem todo problema merece energia. Você não precisa ter opinião sobre tudo. Aliás, quanto menos opinião, mais paz. Lembra do mestre Miyagi em Karate Kid? Equilíbrio, Daniel-san. Não é sobre vencer cada luta, é sobre não entrar nas que não valem a pena. Segundo, fale menos. A boca é a arma favorita dos inseguros. Quem sabe de verdade não precisa provar. Olha o L de Death Note. Ele é o cara mais inteligente da sala e o mais quieto. Enquanto o mundo grita, ele observa. Enquanto os outros tentam razão, ele tenta entender. Essa é a arte de não ligar em parecer certo. Terceiro, aprenda a rir da tragédia. O humor é o disfarce da alma sábia. Nietzsche ria do mundo porque entendia que levar tudo a sério é o caminho mais rápido para o colapso. Sabe aquele momento em que tudo dá errado? O boleto vence, o carro quebra, o chefe surta e ainda chove? Ria. Não de sarcasmo, mas de liberdade. O riso é o grito da alma dizendo: vocês não me vencem. E por fim, não confunda desapego com desinteresse. O desapego é consciência, o desinteresse é preguiça. Desapegar é olhar para o mundo e dizer: eu participo, mas não pertenço. É como o samurai do filme Ghost Dog, que vive entre prédios e pássaros. Ele cumpre o dever, mas não se mistura com o caos. Ele não foge da vida, ele a observa de fora, e por isso entende mais do que quem está preso nela. A arte de não ligar para nada é no fundo, a arte de não se perder no tudo. É escolher as batalhas que valem o seu coração, porque se tudo é urgente, nada é importante. E se tudo importa, você deixa de importar para si mesmo. Nietzsche sabia disso. Ele enlouqueceu tentando entender o mundo, e talvez o erro tenha sido exatamente esse. Tentar entender demais é o primeiro passo para perder a leveza. Por isso, talvez o segredo seja o equilíbrio entre o caos e o riso, entre o tô nem aí e o me importo com o que faz sentido, entre o viver e o apenas existir. Então, da próxima vez que alguém te chamar de frio, lembre-se, você não é frio, você só parou de queimar por causas que não valem o fogo. A chama ainda está lá, mas agora ela é sua. E quem vive tentando apagar incêndio dos outros, um dia se esquece de manter acesa a própria luz. A arte de não ligar para nada é isso, deixar que o mundo continue gritando enquanto você caminha devagar, ouvindo o próprio silêncio e rindo, porque finalmente entendeu que o caos não é o inimigo, é apenas o pano de fundo da sua liberdade.